Amém? Vamos lá então? O Senhor tem uma palavra para o nosso coração e ela está lá em Gênesis capítulo 13. Essa palavra, eu queria que a partir de agora você esquecesse que você está aqui. Eu queria que nesse momento você entendesse que essa palavra vai ser pregada só para mim, tá bom? E eu já cheguei aqui hoje chorando, eu já choro à toa, né? Mas eu já cheguei aqui hoje chorando, porque verdadeiramente essa palavra, ela constrangeu o meu coração. Ela falou muito comigo. E aí, se por alguma sorte você achar que alguma coisa serve para você, você pega, leva para casa e constrói com ela alguma coisa para você. Mas para mim, ela está sendo, porque eu sei que o Senhor ainda vai falar muita coisa durante a semana sobre isso. Ela vai ser muito construtiva. Amém? Então eu estou muito constrangida. Então vocês me perdoem se por algum momento eu não conseguir falar por causa da voz também, né? Eu ia pedir para outra pessoa ministrar, porque eu ainda estou com bastante falta de ar, ainda estou com dificuldade para falar, mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor fez comigo. Amém? E Gênesis 13 fala assim, ó. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito e ele era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. E ele partiu do Neguebe, rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. E Ló seguia Abraão. Diga comigo, Ló seguia Abrão. E tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. E por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. E então Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, e nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, e se tomares a direita, irei para a esquerda. E então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora,
As pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. E então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, e darei a tua descendência para sempre. Amém? Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós adoramos o teu nome, nós bendizemos a tua presença, Senhor, neste lugar. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que o Senhor venha constranger, Senhor, a nossa vida com a tua palavra, que o Senhor venha trazer regeneração e transformação para os nossos corações, para que assim a gente possa cumprir o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o ataque do diabo, eu repreendo toda a incredulidade, Senhor, no coração dos teus filhos. Eu repreendo, Senhor, todo ataque à nossa casa, à nossa família, enquanto aqui estamos, Senhor, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, os meus lábios e a minha mente ao Senhor. Que o Senhor venha falar através da minha vida ao coração dos teus filhos. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu sei que às vezes de tanto se falar uma coisa, de tanto se repetir a mesma coisa, parece que aquilo vai perdendo valor. A gente se acostuma muito fácil com as coisas. A gente se acostuma muito fácil com as falas. E aí parece que ela vai perdendo o valor, o sentido real que ela tem. E eu estava conversando um pouco com o Tiago antes da gente começar a nossa reunião. E eu falei para ele, sabe, Tiago, a gente chegou num lugar em Deus, no Senhor, e isso não significa que a gente é maior ou menor, melhor ou pior do que alguém. Mas assim, para cada um está num lugar em Deus. Pensa que nós somos uma edificação, nós somos uma construção, né? Então vamos pensar que a gente é um edifício, a gente é um prédio. Um prédio, ele tem vários andares, né? Tem o primeiro andar, o segundo andar, o quinto andar, o sétimo andar. E cada andar, cada um tem uma visão. Se você está no primeiro andar, você tem uma visão. Se você está no terceiro andar, você tem outra visão. Se você está lá no oitavo, no 11º, no mais alto andar, você tem na cobertura, você tem uma outra visão. Somos um, estamos no mesmo lugar, no Senhor. Porém, cada um está vendo uma coisa, né? E eu estava falando para ele o seguinte, nós chegamos num lugar no Senhor, né? Num andar no Senhor, que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida, irmãos. Foi isso que o Senhor falou comigo, Valéria. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa fazer uma escolha de uma vez por todas na sua vida. Ou você vai ser uma observadora, ou você vai ser alguém que vai estar verdadeiramente envolvida comigo. Então eu preciso decidir o que eu sou no Senhor. Eu preciso decidir se verdadeiramente eu estou no Senhor ou eu estou vivendo as coisas deste mundo. E quando eu estou falando das coisas deste mundo, irmãos, eu não estou falando de balada, eu não estou falando... Gente, isso ficou lá para trás. Isso já não é mais empecilho para mim. Isso já não é mais dificuldade para mim. Quando o Senhor fala assim, Valéria, você precisa escolher entre o mundo e entre estar envolvida comigo e ser uma comigo. Ele não estava falando, olha, Valéria, não fuma, não bebe, não adultera, não pratique coisas ilícitas.
Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui, eu estou aqui, vivendo dia após dia a reunião da igreja, participando de tudo. O Senhor tem falado comigo, falado ao meu coração, me ensinado coisas, derramado coisas sobre mim, me dando o privilégio de viver e de ver coisas, mas mesmo assim ainda eu vivo num lugar de observar, num lugar de estar envolvida, não totalmente com o Senhor. E aí hoje o Senhor falou, você precisa escolher. Porque não é mais, a gente chega num lugar em Deus, irmãos, que não é mais escolher só o que não é pecado ou o que é pecado. Tem coisas que são lícitas, são coisas que a gente pode fazer, mas nós não devemos fazer. Porque nós chegamos num lugar em Deus, nós vimos coisas em Deus, nós participamos de coisas com Deus, somos envolvidos com Deus, mas continuamos fazendo aquilo que não é para fazer. Nos envolvemos com coisas que não é pecado. Porém, não é lícito para nós. Não é bom para nós. Não edifica. Tem coisas que são boas aos nossos olhos. Nós conversávamos esses dias na mesa aqui, e eu nem lembro do que a gente... Lembro sim, não vou mentir. E nós estávamos falando de um determinado assunto, e aí o Gustavo disse assim, pecado não é. Não, não é pecado, não era pecado mesmo a situação. Não era pecado eu fazer aquilo. Será? Será? Será que aquilo que eu vou fazer de alguma forma não vai tocar a vida de alguém, não vai prejudicar alguém? Porventura não nos chamou o Senhor para ser a luz do mundo? Porventura não nos chamou Deus para ser o sal da terra? Não nos chamou Deus de seu corpo, da sua expressão na terra? Mas os nossos olhos estão em quê? Aonde está o nosso coração? E aí o Senhor trouxe a vida de Ló. Um homem que teve o privilégio de caminhar com o pai da fé. Um homem que teve o privilégio de correr no seu sangue o mesmo sangue de Abraão. Um homem que Deus chamou para continuar a sua história, para trazer a salvação ao mundo. Porque Deus, ele vem trabalhando, irmãos, Deus vem trabalhando de tempos em tempos. Deus traz Adão para que ele fosse a expressão dele na terra. Nós precisamos entender isso. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, para que assim como fosse no céu, fosse na terra. Deus colocou a vida dele dentro de nós, dentro de mim e dentro de você, para que através de mim e de você, a gente trouxesse o céu para a terra. Preste atenção, vou eu repetir novamente. Jesus, ele nos ensinou uma oração, e preste, olha só. Ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para que a imagem dele, a vida dele que estivesse dentro do homem, trouxesse o reino de Deus sobre a terra.
E foi isso que você recebeu quando você recebeu a vida de Jesus. Foi essa incumbência que você recebeu. Mas a gente vem falhando, porque a gente não é diferente dos profetas. A gente não é diferente dos homens de Deus. E Deus, o homem foi caindo, Adão caiu, e Deus levantou Noé, e Noé caiu, e Deus levantou Abraão. E fez um chamado a ele e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, mesmo sem conhecer muita coisa, sem saber para onde ia, Abraão se submete à vontade de Deus, obedece o Senhor e vai. E leva consigo seu sobrinho Ló. E Ló teve o privilégio de caminhar com esse homem. Desse homem de tamanha fé. Olha como que Abraão, ele é conhecido por duas características aos olhos de Deus. Isso não é aos olhos dos homens. Isso é aos olhos de Deus. Deus deu duas características, dois nomes a Abraão. Primeiro, pai da fé. Se a gente quer falar de fé, o exemplo para nós é Abraão. E sabe qual é a outra característica que Deus dá a Abraão? Deus chama Abraão de meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Então, irmão, não é uma questão de referência. Não é uma questão de exemplo. Não é uma questão do que você está vendo, mas é uma questão do que você carrega, do que você é, do seu caráter. Porque você pode ter a melhor referência e mesmo assim falhar com Deus. E mesmo assim não estar fazendo aquilo que Deus colocou para a sua vida. Ou nós podemos ter a pior referência. E mesmo assim, podemos servir ao Senhor com prontidão. E eu vou te dar uma referência sobre isso. Samuel não tinha uma boa referência. Ele era um sacerdote caído, cego, já não via mais as coisas de Deus e nem ouvia mais a Deus. Porém, quando o Senhor o chamou Samuel, os seus ouvidos estavam prontos. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. E eu estou falando isso para você, irmão, com muito zelo, com muito cuidado. Tome muito cuidado com quem você está ouvindo. Tome muito cuidado com quem você está pegando como referência para a sua vida. Toma muito cuidado nesses dias com os seus olhos e com o seu ouvido. Porque tem muita gente, tanto no meio da mídia, como no meio do mundo, nas pessoas que nos cercam, que você acha, que você acredita que é uma referência de Deus para a sua vida, mas não é. Toma mais muito cuidado, porque nem sempre aquilo que você ouve as pessoas dizerem que elas são de verdade. Eu fiquei tão constrangida essa semana, e assim, ó, eu não estou falando julgando a pessoa, mas eu estou falando porque quando eu ouvi isso, eu comecei a sondar o meu coração. Eu ouvi um áudio, vazou um áudio de uma pregadora muito famosa. Não vou citar o nome dela porque eu não estou aqui para julgá-la. Mas vazou um áudio dela falando no grupo da igreja dela. E o marido dessa pregadora fazia aniversário. E como ela é alguém que ministra muito em vários lugares, no país e fora do país, ela pediu, porque ela viu
uma igreja muito grande, muito famosa, né? Fazer uma homenagem para o pastor lá, o nome do pastor eu vou falar. Ela viu uma homenagem muito bonita que fizeram para o pastor André Valadão, o pastor da igreja lá da Lagoinha, em Minas Gerais. E aí ela pensou assim, olha, eu quero uma festa dessa para o meu marido. Quando for o aniversário dele, eu quero que façam uma festa assim. E aí ela montou um grupo, né, para a festa do marido e deu ordem aos líderes da igreja, porque é uma igreja bem grande. E disse assim, olha, eu estou indo viajar, eu estou indo ministrar. Ela fala desse jeito no áudio. Estou indo ministrar em tal lugar e eu quero que vocês façam uma festa para o fulano, que era o marido dela, igual fizeram lá para o pastor André Valadão. Vou deixar tudo por conta de vocês. Os irmãos se reúnem, cada um traz uma coisa, um presente, façam homenagens, façam isso, façam aquilo. Enfim, ela foi viajar e só voltou no dia do aniversário. E os irmãos prepararam. Só que o que os irmãos prepararam? A hora que o pastor aniversariante chegou, colocaram eles nos ombros, carregaram ele, fizeram aquela festa, cantaram parabéns, entraram com um bolo e deram uma caixinha para ele com uma oferta dentro. E na hora que eles subiram o pastor nos ombros, a caixinha caiu no chão. E o dinheiro que estava dentro da caixinha também caiu. E essa pastora, ela ficou muito ofendida. Ela ficou muito magoada com a igreja. Porque ela esperava que a igreja honrasse muito o marido dela. Porque ela queria uma festa igual do André Valadão. E ela fala assim no áudio, eu achei uma falta de honra tremenda ao meu marido. Porque nós damos a nossa vida pela igreja. Nós damos o nosso melhor, nós fazemos com amor. Então vocês deveriam ter honrado o meu marido. Eu nunca precisei, ela fala desse jeito no áudio, eu nunca precisei de 3.000 reais, porque foi a oferta. Então eu comecei a sondar o meu coração, gente. Porque eu acho que tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa que não está batendo, Rafael, com esse evangelho que a gente está vivendo, ou está vendo. Tem alguma coisa, pastora Laís, que não está certa. Que não está batendo com a Bíblia, que não está batendo com a palavra de Deus. Tem alguma coisa no nosso coração, uma ideia, uma fantasia que nós criamos, como as Campinas de Zoar. Então, irmãos, tome muito cuidado. Sabe, cuidado com as coisas. Sabe, eu sou do tempo que a gente precisava tomar cuidado com os conselhos da serpente. Com os conselhos de Satanás, com as coisas que Satanás colocava na nossa cabeça. Hoje, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente está ouvindo dentro da igreja. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente está ouvindo, às vezes, de irmãos. Eu preciso tomar cuidado nas prioridades que estão no meu coração. No que está me movendo de verdade. Por que eu estou aqui? O que está me fazendo vir aqui domingo, quarta, quinta, sexta, terça-feira? Quais são as motivações que me levantam todos os dias de manhã? Porque tem alguma coisa errada.
Porque se a gente anda tão frustrado, é porque o nosso coração está em coisas erradas. Irmãos, veja, eles cresceram tanto e eles ficaram tão prósperos. É errado ser próspero? É errado ser próspero? Porque a Bíblia diz que foi Deus quem prosperou Abrão e Ló. Eles enriqueceram. Porém, quando a prosperidade tomou o coração, aí começou a trazer confusão. Então, não é uma questão do que é certo e do que é errado. Não é uma questão do que é pecado e do que não é pecado. É uma questão do que está tomando o nosso coração. Qual é a motivação que está te fazendo levantar todos os dias? Que está te fazendo batalhar? É onde estão os nossos olhos, porque tem uma versão que não é na King James, eu não sei se é na Almeida Corrigida, que fala assim, ó, que Ló, ele parou e observou demoradamente as campinas de Zoar. Sabe, hoje a gente vive num ambiente em que os olhos das pessoas não estão mais no Senhor. Ou até meio que tá, mas meio que não tá. Quais são os desejos? Quais são os pensamentos? Jesus disse assim, ó, aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. No que você pensa muito? No que para muito os seus olhos? No que você gasta tempo? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Quando você levanta de manhã, qual é a primeira coisa que vem? Hoje eu vou carregar 120 bujão de gás. É a sua prioridade. Olha lá, 150. Ele até conta. Ó, chegou uma hora que não dava mais para conviver junto. A terra já não sustentava. E aí Abraão fala assim, Ló, vem aqui. Nós somos irmãos. A gente não pode viver em discórdia. A gente não pode viver brigando. Então, ó, gente, isso só faz quem confia. Isso só faz quem crê, assim, ó, seja como for. Tá entendendo o que eu tô falando, irmão? Você tá entendendo o que eu tô falando? Abraão pegou Ló e falou assim, ó, eu tô colocando aqui para você uma coisa. Você tá vendo? Olha para sua direita, olha para sua esquerda, olha para sua frente, olha para trás de você. Ló, para onde você escolher, para onde você decidir ir, eu vou pro outro lado. Irmão, isso são coisas que só faz quem confia em Deus, aquele que fala assim, ó, eu sei que eu posso ir para o pior lugar, eu posso estar no pior emprego, eu posso estar na pior condição, eu posso estar vivendo, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu serei abençoado em tudo que eu fizer. Isso é só para quem confia em Deus. E aí Ló, ele olha, ele contempla as campinas de Zoar, de Sodoma e Gomorra. E se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele sabia que naquele lugar habitavam pessoas que eram iníquas, que eram más, que não serviam a Deus.
E ele faz uma escolha. Era pecado a escolha dele? Era pecado a escolha dele, irmão? Não era pecado. O problema, irmão, é o coração. Então eu vou mandar uma real para você. Você pode dar a justificativa que você quiser. Você pode dar o nome que você quiser, porque você é livre para isso. Tá entendendo? Você não tem que dar satisfação para mim. Eu só sou alguém aqui que aponta o caminho para você. Eu só sou alguém aqui, irmão, que Deus, pela sua misericórdia, e que misericórdia, me escolheu para dizer para você assim, ó, existe um caminho. Mas eu não mando na sua vida. E nem palpito nela se você não me pedir um conselho, se você não me pedir uma ajuda. Já fiz muito isso, não faço mais. Mas eu vou te mandar uma real, você pode dar o nome que você quiser. Você pode justificar do jeito que você quiser. Mas as tuas escolhas sem o Senhor na sua vida vão te levar para a destruição. Vão levar você e a sua casa e a sua família para a morte. Vou falar uma coisinha para você. É melhor você comer pãozinho com manteiga. É melhor você viver na dependência do Senhor. E eu tô falando financeiramente, emocionalmente, seja como for. No Senhor. Na vontade dEle. Do que você achar que você vai desfrutar de Campinas Verdes e prosperidade e ser feliz. E lá na frente você sofrer destruição. Presta muita atenção com as coisas que você tem ouvido. Porque o Senhor continua o mesmo. Os princípios de Deus, eles continuam o mesmo. E eu vou mandar um papinho para você que Deus mandou para mim. Deus não é macaco que quebra galho. Deus não faz vista grossa. Eu coloquei hoje no grupo assim, ó. Todos nós dissemos sim. Amém? Amém. Todo mundo aqui um dia disse sim para o Senhor. Não disse? Ou o Espírito Santo apareceu na sua frente, colocou um revólver na sua cabeça e disse assim para você, me aceita ou morre. Foi isso que aconteceu com você? Não foi. A presença dele se manifestou, você se constrangeu, foi feito um chamado e você disse o quê? Sim. Mas a gente quer viver que nem Ló. Eu queria viver que nem Ló. Quando nós somos envolvidos por Deus, irmãos, não é mais a minha prioridade que fala. É por isso que muitos são chamados, Rafael, mas poucos são escolhidos. Porque quando nós dissemos sim, e quando nós entendemos o sim, eu vou repetir, quando nós dissemos o sim e entendemos o sim, a gente precisa entender, irmão, que não é mais o que eu penso, e não é mais o que eu sinto, e não é mais o que eu quero, agora é a vontade dele. Ou então é mentira, ou então é hipocrisia. Ou então nós estamos aqui, eu estou falando sério, gente. E se for para não voltar mais, não volte mais consciente.
Porque agora eu vou fazer que nem Jesus fez. Jesus disse assim, ó, quem não comer da minha carne. Como que é o versículo? Não é digno de mim? É isso? Todo mundo se escandalizou. O povo de Deus, tudo se escandalizou. E começaram a ir embora, começaram a vazar. E começou 1, 2, 10, 50. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês não querem ir também? Vocês não querem seguir eles também? E aí Pedro olha e diz, para onde é que nós vamos? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, irmão, se não é para você voltar mais, não volte mais consciente de uma coisa. Ou você é um observador, ou você é alguém que está envolvido com Deus. Porque alguém que está envolvido com Deus, toda a sua vida está envolvida com Deus. E aí não precisa mais ter apelo. Quem está envolvido com Deus não precisa ficar apelo. Venha no culto quarta-feira, porque ele está tão envolvido com Deus que para ele só faz sentido a vida dele com Deus. Ele está tão envolvido com Deus que a gente não precisa ficar falando assim, irmão, você precisa ofertar, você precisa dizimar. Porque ele está envolvido com Deus e ele sabe que a obra precisa continuar e nada se faz sem dinheiro. Sabe quando que a gente tem que ficar mendigando? Tem que ficar... Porque é quando não tem envolvimento. Porque quando não tem envolvimento, ninguém sabe de nada. Se eu não estou envolvida com a Yasmin, eu não sei nada da vida da Yasmin. A Yasmin sofre, a Yasmin padece, a Yasmin vive alegria, e eu não sei de nada, eu não estou envolvida com ela. A Yasmin passa necessidade e eu não sei de nada. Tem marido que não sabe nada da mulher. Tem esposa que não sabe nada do marido. Tem filho que não sabe nada da mãe. Tem mãe que não sabe nada porque não tem envolvimento. Não tem intimidade. Sabe por que para Abrão tanto fazia a direção? Porque ele estava envolvido com Deus. A prioridade de Abraão não era o perfume importado, não era da Boticário, não era o que ele ia comer no outro dia, não era a roupa que ele vestia. Era ele estar, andando com Deus. Então, irmão, ou a gente é alguém que está caminhando. Eu não quero ser, foi isso que eu falei para Deus. Eu não quero ser alguém que caminha com alguém que tem intimidade com Deus. Eu não quero caminhar só com quem está vendo Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero que Deus fale comigo. Hoje a gente está cheio de profeta, é um apóstolo para cá, é um pastor, todo mundo quer ser pastor, mas ninguém quer cuidar de ninguém. É pastor fulano das quantas, é pastor da não sei do que, mas não quer cuidar de ninguém. Quer honra. Quer honra, quer ser honrado, quer o benefício que um título traz. Todo mundo quer ser profeta, quer profetizar, quer revelar, mas não está envolvido com Deus. Porque quem está envolvido com Deus tem renúncia. Tem renúncia. E não é renunciar só o pecado, é renunciar até mesmo aquilo que você pode fazer, mas não deve fazer. Não tem mais santidade.
Não tem mais busca ao Senhor, não tem mais arrependimento, não tem. Aonde? Irmão, você pode falar, não, mas não existe isso. Ah, você é muito religiosa. Irmão, ó, você vai me perdoar, mas se isso é religiosidade, eu te peço perdão. Para mim isso se chama respeito. Honra para mim não é a festa que vocês fazem. Honra para mim não é vocês me chamarem de pastora. Honra para mim, sabe quando que eu me sinto honrada? É quando eu vejo vocês sendo abençoados. É quando eu vejo vocês obedecendo a Deus. É quando eu vejo vocês sendo frutíferos. Isso para mim é honra. Vamos ter liberdade, vamos brincar, mas tudo tem limite. Perdeu-se o limite de tudo. Tá virando uma bagunça dentro da igreja. Hoje ninguém suporta mais nada. Ninguém aguenta mais nada. Hoje falar, irmão, que namorar e ter relacionamento sexual no namoro, nós não pode falar mais, pastora, porque a pessoa fica ofendida e sai da igreja. Vai daqui, vai sair, porque nós vamos falar. É pecado, é pecado. Irmão, eu respeito de todo o meu coração situações de que não dá para permanecer num casamento. Eu entendo isso perfeitamente. Mas a santidade continua sendo santidade. E a palavra do Senhor continua sendo a palavra do Senhor. Agora, irmão, qualquer coisa divorcia. Hoje casa-se de qualquer jeito. Aí agora não quer mais, troca por outro. Daqui a pouco está trocando por outro. Eu e o Tico vimos uma pessoa dentro da igreja convidar a gente para ser padrinho de casamento dela mesmo 3 vezes. Não, eu falei, na segunda vez eu falei, irmã, você vai me perdoar. Mas não dá, eu já fui na primeira, agora eu vou na segunda. E aí eu falei, agora ela vai casar, vai chegar. Não, aí divorciou e casou de novo. Agora não sei mais, porque faz tempo que eu... Lembra-te disso? Falar igual da escolinha do professor Raimundo. Tu te lembra disso? Fui madrinha dela. Ela já tinha sido casada. Aí, quando eu conheci ela já estava num estado de separada. Aí se casou. Fomos padrinhos. Compramos presente, foi a festa, tudo bonitinho. Lembra disso, Yasmin? Tu também sabe de que eu tô falando. Aí separou. Bom, né? Tá bom, não deu. Aí foi lá e bateu. Quando foi um dia, bateu em casa. Vim te apresentar meu noivo. E nós vai também, né? A gente vai casar e viemos convidar vocês para ser padrinho. Falei, ai meu Deus do céu. Falei, desculpa, fulana. Só que Os maridos mudam, mas os padrinhos permanecem. Com esse, acho que ela não ficou casada 3 meses. Aí separou. Aí depois casou de novo. Agora tá até onde eu sabia, estava separada de novo. Então, gente, ô irmão, que papo é esse? A gente chora porque não quer comer aquilo que está na mesa para comer. Se entristece, desanima. Eu falei para vocês que eu não estava falando de ninguém. Eu estava falando de mim mesma. Eu gosto de uma fala do pastor Cláudio Duarte, que perguntaram para ele se ele, alguma vez, ele pensou em se divorciar da mulher. Não, foi do Billy Graham, né? Ele falou, não, divorciar não, eu tive vontade de matar. Porque divorciar eu sabia.
Eu e o Tico, a gente está junto, você é melhor do que eu de matemática há quantos anos? Se tu falar que não sabe. Já viu o microfone voar? Esse voa. Oh, pastora, não foi eu que falei, hein? Ela disse que não é osso de frango, é microfone. Quantos anos a gente está junto, varão, varoroso? 17 anos. Acho que a pastora, quantos anos, pastora? Sim. Misericórdia. 30 anos. Você sabe, nesses 17 anos, quantas coisas a gente não viveu? Nesses 30 anos, quantas coisas ele teve que perdoar? Assim, ó, hoje a gente estava sentado almoçando e eu pedi perdão para ele. Porque a gente foi numa festa ontem e eu só fui para estragar a festa dele. Porque eu não queria estar lá. E eu falei para ele, eu quero pedir perdão. Porque eu sei que eu estraguei uma coisa que você queria. Então, gente, a nossa vida com o Senhor não são Campinas Verdes. Tá entendendo? A nossa vida com o Senhor não é um conto de fadas. É mentira isso. E nem Jesus contou isso pra gente. Jesus disse assim, ó. Quem quiser. Repete comigo. Quem quiser. Então, você tem que querer. É se você quiser, Rafael. Jesus disse assim, ó. Quem quiser. Tome a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Só que a gente vive uma vida de conto de fadas dentro da igreja. A nossa vida com o Senhor é uma vida de renúncia. É uma vida de aceitação. Tem muita coisa boa. Tem milagres, tem ressurreição, tem partilhar do pão, tem alegrias. Mas tem necessidade de escolha e de prioridade. Tem um lugar em Deus, gente. Porque a gente está ficando muito igual ao mundo. Tá entendendo? A gente está ficando muito igual ao mundo. E a gente está achando que está tudo bem. E a gente está achando que está prosperando. Eu acho que você conhece a história de Ló. Não conhece? As campinas de Sodoma e Gomorra eram verdinhas, atrativas. Porém, foi destruída. E por amor de Abraão, porque tem coisas que Deus ainda faz na nossa vida por amor daqueles que servem a Ele. Sabia? Sabia disso? Por amor de Abraão,
Deus tira Ló daquele lugar. Deus envia anjos para tirarem Ló daquele lugar. Só que quando a falta de caráter está no coração, está impregnada, Deus ele pode te tirar do lugar. Mas você acaba se matando sozinho. Mesmo assim. Porque quando eu olho para o texto, eu vejo assim que Ló ele até temia Deus. Sabia? Ló temia Deus. Quando os anjos entram dentro da casa dele e os homens de Sodoma e Gomorra querem pegar os anjos, querem possuir os homens, os anjos, ele tenta defender, né? Ele fala, não, pega minhas filhas. Então, ele viu, ele aprendeu com Abraão, ele viu. Porém, ele levou a família dele para crescer, viver e prosperar longe de Deus. A mulher dele morre no meio do caminho. Nós conhecemos a história. E lá na frente, as filhas dele cometem incesto. Geram um filho com o próprio pai. Os moabitas. Povo inimigo de Deus. Hoje a gente vai encerrar a nossa reunião. Não vai ter música, não vai ter festa, não vai ter apelo para você vir aqui na frente. Mas eu quero encerrar a nossa reunião hoje, fazendo uma oração com você, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos. Desde o início do culto, a gente vem falando, abre os nossos olhos. Para que a gente possa construir uma vida no Senhor. Não tem casamento sem o Senhor. Não tem família abençoada sem o Senhor. Não tem filhos abençoados sem o Senhor. Não tem vida próspera, financeira e seja em qualquer área da sua vida se não tiver a mão do Senhor. Os homens lá fora, eles podem conquistar dinheiro, prosperidade e bênção não. Porque essas coisas, irmãos, a gente só tem no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Apaga a luz para mim, Gustavo. A gente está vivendo a raspinha do tacho, gente. E nada do que eu falei aqui que a gente está vivendo como igreja, uma igreja totalmente desviada, uma igreja totalmente longe dos padrões de Deus. E tudo isso, o Senhor, Ele nos disse que seria assim. Jesus, Ele encerra as 7 igrejas de Apocalipse com a igreja de Laodiceia. E Ele fala assim para ela, sabe qual que é o seu problema, Laodiceia? Você pensa que você vê, você pensa que você é rica, você pensa que você está bem vestido. Mas na verdade, Laodiceia, você é cega, pobre e vergonhosa. Então, sabe qual que está sendo o nosso problema nesses últimos dias? É a forma como a gente está vendo. É a forma como a gente está pensando. Mas ele dá um conselho para ela.
É só um conselho, irmão. Foi o conselho que Deus deu para mim hoje. Tá bom? É só um conselho. Jesus não está colocando uma arma na nossa cabeça e está dizendo para nós assim, ó, faça isso. Ele está dando um conselho. Porque ele está dizendo assim, ó, eu estou batendo na porta. Laodiceia não é um mundo. Laodiceia é uma igreja que deixou Jesus para fora. Jesus não estava batendo na porta do mundo, falando assim, ó, deixem eu entrar. Jesus estava batendo na porta da igreja, do nosso coração. E estava dizendo assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Sabe o que é cear? Terei intimidade com você. Vou andar junto com você. Vou caminhar junto com você. E ele diz assim para ela, ó, compra de mim hoje colírio para os teus olhos. Cuidado com as campinas que você está olhando. Cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado com as suas prioridades, aquilo que você está colocando como prioridade na sua vida. Não tinha problema. Você está entendendo? Ele mandou escolher, ó, para lá, para cá. Você pode ir para onde você quiser ir. O direito de escolha é seu. Só presta atenção no que você está fixando os olhos, no que você está demorando muito, no que você está observando demais, no que está tomando o seu coração, nas coisas que você está ouvindo, com quem você está muito envolvido. Toma cuidado. Compra de mim colírio para os teus olhos, vestes novas e ouro refinado pelo fogo. Eu hoje parei e olhei para minha casa, olhei para minha vida. E aí às vezes você luta tanto para conquistar coisas que estão te levando para longe de Deus. É melhor o pãozinho com manteiga, irmão, com Jesus sentado na sua mesa. É melhor ter poucos amigos, mas amigos sinceros e amigos de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase de um homem que disse assim, ó, eu quero os teus amigos, Jesus, para ser meu amigo. Amigos de Jesus são parecidos com Jesus. Eu acho tão bonito o texto de Atos que diz que quando os cristãos chegaram na cidade de Antioquia, o povo daquela cidade de Antioquia, quando viu os discípulos entrarem, passarem pelo portão da cidade, eles apontaram e disseram assim, ó, lá vem os cristãos. Aqueles são parecidos com Cristo. Eles não abriram a boca, não falaram, mas ao olhar para eles, viram que eles eram parecidos com Jesus. Posso te perguntar uma coisa? Os teus amigos são parecidos com Jesus?
Faça uma escolha hoje. Se você é um observador de Campinas, ou você é alguém que está verdadeiramente envolvido com Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, hoje nós encerramos a nossa reunião. Com o nosso coração refletido. Nós encerramos o nosso culto hoje, Pai, levando embora para casa uma reflexão para as nossas vidas. Nós sempre terminamos dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós encerramos dizendo que é o Senhor quem governa e quem reina sobre nós. Que o teu sim é sim, que o teu não é não. Mas quando a gente sai da porta para fora, nós somos envolvidos e engolidos pelo mundo. Somos envolvidos com o sistema que rege, que governa o mundo. Não colocamos o Senhor como prioridade no nosso coração. Eu não coloquei o Senhor como prioridade no meu coração. Quantas vezes na minha vida eu troquei o Senhor pelas Campinas Verdes? Quantas vezes eu troquei o Senhor por amizades, por desejos do meu coração? Quantas vezes eu troquei o Senhor por coisas que eu desejei, que eu quis para mim? E quantas vezes essas escolhas me levaram para longe do Senhor? E quantas vezes essas escolhas me levaram e levaram a minha família para longe do Senhor? Eu te peço perdão, Senhor. Eu me arrependo. Que o Senhor venha nos dar graça todos os dias da nossa vida para sustentar a nossa palavra diante do Senhor. O nosso sim é o teu chamado a viver de forma digna com o teu evangelho. Te pedimos graça para viver as renúncias do mundo, para sermos diferentes do mundo, para sermos o sal e a luz da terra. Te pedimos em nome de Jesus que hoje a gente possa receber o colírio que o Senhor promete à igreja de Laodiceia. Que o desejo do nosso coração, Senhor, seja como o do cego Bartimeu. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que corresponde à tua palavra. Eu quero ser, Senhor, uma igreja que corresponde à tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver. Revela-te a nós, Senhor, porque só a revelação do Senhor, a revelação do teu amor pode constranger o nosso coração. E muitas vezes nos fazer enxergar o quanto nós estamos longe de ti. Longe de ti. Em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode trazer arrependimento ao nosso coração. Só o Senhor pode trazer a realidade da tua vida, Senhor, em nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa caminhada.
Nos ajuda a cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Porque nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, tudo nós podemos vencer. Tudo nós podemos vencer. A terra pode ser seca, Senhor. Mas se a tua presença estiver conosco, tudo prospera e frutifica. Tudo prospera e frutifica. É isso que nós te pedimos nesta noite, já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Ó, Satanás faz parecer as campinas serem mais verdes do que elas na verdade são. E vou falar uma coisa para vocês, você vai embora com essa palavra que eu vou deixar. E eu vou encerrar aqui. Tudo que ele quer é te fazer acostumar com as coisas boas. Dinheiro, fama, reconhecimento e poder. Ele faz você experimentar todas essas coisas. Esqueci uma. Um falso amor. Depois que você experimentou e você está bem envolvido com aquilo e você não sabe mais viver de outra forma, ele passa rasteira em você. As campinas verdes se torna chuva de fogo e enxofre. Amém? Levante suas mãos aos céus. Carência emocional, dependência emocional, te faz se envolver. Depois, você colhe fogo e enxofre. Que as bênçãos do Deus Pai, a graça salvadora do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que Ele venha. Jesus é o Senhor. De novo, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E uma semana de bastante reflexão para mim e para você. Amém? Dê um abraço apertado no seu irmão e diga para ele, pensa bem.